Bom, boa noite para vocês. Quem não me conhece, eu sou a Tatiana França, trabalho com organização de residência e também com organização de tempo e produtividade, tá? Alguma de vocês assistiram as duas primeiras tutorias sobre organização de tempo, procrastinação ou não? Não, né? Tá bom. Eu já fiz duas tutorias, tá lá no canal do YouTube do Empreender Mulher, tá? Uma sobre organização do tempo, eu dou uma geral sobre como a gente pode utilizar melhor o nosso tempo, e uma sobre a procrastinação, tá? Hoje a gente vai falar um pouco de agenda, porque muitas pessoas têm essa dificuldade de organizar o dia a dia, né? Tem 1 milhão de coisas para fazer, o dia tinha que ter 48 horas, porque eu não consigo fazer tudo num dia só. Então, na verdade, a gente só precisa mesmo organizar essas tarefas, esses compromissos, né? Porque 24 horas todo mundo tem, né? Então, a gente tem que aprender a utilizar aí da melhor forma possível. Eu vou dar uma... Tá chegando alguém, a Thaís. Boa noite, Thaís. Eu vou dar uma pincelada no que foi falado, mais para vocês, a gente se situar um pouco, e aí depois, quem quiser, a gente monta aí um exemplo de uma agenda, umas tarefas de um dia, né, para ajudar vocês a se organizar. O importante no dia a dia é a gente ter uma agenda, tá? Tem pessoas que preferem agenda virtual, tem pessoas que preferem agenda de papel. A minha agenda é uma agendinha simples que eu carrego comigo, ó. Ela é pequena, cabe na bolsa, ela fica na minha bolsa todos os dias, tá? Então, se for online, virtual, não tem problema, mas eu acho assim que o papel ainda até facilita a memorização, né? Porque quando a gente escreve, a gente memoriza mais. E tem gente que fala, eu não preciso de agenda porque eu gravo tudo, mas hoje em dia é um pouco impossível isso, né? Porque o dia a dia é muito corrido, tem coisas novas todos os dias e não dá para a gente lembrar de tudo, né? Então tem que ter aí algum lugar para a gente fazer essa anotação. Claro que tem aquela coisa, né? A gente começa a agenda em janeiro, quando está em julho ela está vazia, né? A gente comprou a agenda e não usa, né? Então a gente tem que se abrir, mas é um hábito, né? A gente tem que se policiar e ter uma disciplina, né? Se a gente quer organizar o tempo, quer ter tempo para fazer tudo, trabalhar, cuidar da casa, dos filhos para quem tem filhos, enfim. Se a gente não se programar, fica realmente mais difícil, a gente está sempre com aquela sensação de não ter tempo para nada, né? A agenda é importante porque você programa mais o seu dia, então você já sabe o que você tem que fazer no dia seguinte. E é sempre bom a gente, à noite, antes de dormir, passar ali um olho na agenda, uma revisão do que a gente tem para fazer no dia seguinte. E dividir as tarefas por prioridades, né? O que é extremamente importante, o que não é tão importante e o que pode levar mais tempo para fazer. Mas o importante é não esquecer também, né? Também não adianta ficar empurrando com a barriga aquela tarefa lá e não executar nunca. Mas a gente tem que, óbvio, focar no que é prioridade. Mas a gente também precisa... Por que a gente organiza a agenda e o tempo que a gente tem? Para justamente encaixar essas atividades que não são urgentes, mas que precisam ser feitas. E se a gente fica empurrando com a barriga, uma hora ela vai virar urgente, né? Porque você deixou de fazer a hora que você viu o prazo está acabando. Aí fica aquele estresse, aquela confusão, né? Uma dica também que eu sempre dou é se a tarefa que você tem para fazer demora 5 minutos, faz agora, não deixa para depois. Porque a gente tem essa tendência de, daqui a pouco eu faço, isso é rapidinho, depois eu faço. Só que acaba que a gente não faz nunca e acaba até esquecendo. Às vezes é uma coisa tão simples que nem marcar médico. Às vezes a gente fica, preciso marcar o médico. Passa 1 mês, 2, 3 e você não marcou o médico. É só pegar o telefone e ligar, né? Não demora nem 2 minutos, mas a gente fica ali, protelando, procrastinando, né? A gente vai procrastinando as coisas e não faz. Então, assim, é uma coisa que tem que fazer que é rápido, faz agora, não deixa para depois. Então, isso já vai dando uma aliviada naquela carga que a gente tem o dia todo,
né? Porque parece que não, mas essas tarefas pequenininhas de 1, 2 minutos, 3 minutinhos, acaba estressando, acaba acumulando no dia a dia da gente, né? E a gente não percebe, mas atrapalha. Então faz logo, se livra daquilo e foca naquilo que demanda mais tempo, tá? Para que serve a agenda, né? A gente tem agenda para quê? Para anotar os compromissos, as tarefas, algum trabalho que a gente tem para entregar. Quem estuda precisa ter, principalmente para quem estuda, né? Seja escola, faculdade, enfim, tem que ter uma agenda de estudos, né? O que precisa ser estudado, quando que vai ter a prova, por exemplo, né? Para não ficar aquela questão sempre de estudar no último dia, no último minuto, aí fica aquele estresse todo, né? Aniversários, datas comemorativas, lembretes, no geral. Se a sua agenda é grande, você costuma anotar muita coisa, ou sair um dia com uma bolsa menor, não tem problema. Às vezes não precisa você carregar a sua agenda todo dia com você, mas tenha um bloquinho de anotações na bolsa. Porque às vezes a gente lembra de uma coisa e não anotou, já esqueceu. Passou 5 minutos, já esqueceu. Então, se você anda com um bloquinho de anotação, você já anota ali na hora e não tem como esquecer. Aí, quando chega em casa à noite, passa essas anotações para a agenda. Se for o caso de uma coisa que você precisa anotar, uma data, alguma coisa, tá? Ou um lembrete também, qualquer coisa você pode anotar o que você quiser. Mas é bom anotar tudo para justamente não se perder, né? E não ficar ali com o dia perdido. A gente consegue fazer tudo o que a gente quer, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, por isso que a programação é importante, por isso que se organizar é importante. Porque às vezes a gente quer fazer um monte de coisa, tudo num dia só, acaba não fazendo nada, né? Chega no fim do dia, não deu tempo de fazer nada, porque você quis fazer tudo num dia só. E aí já era. E definir uma pausa também. Quando a gente vai programar o nosso dia, não marca assim uma tarefa atrás da outra, tipo, uma seguida da outra. Tem que ter uma pausa, porque senão você também vai se sobrecarregar. Aí eu tenho tudo isso para fazer. Então, tem que ter aquele tempo, né? Quando vocês forem assistir a tutoria de organização de tempo e produtividade, eu falei sobre o método Pomodoro, que é um método que a gente define 25 minutos para uma tarefa com alguns minutinhos de pausa e vai intercalando, tá? Para não ficar também uma tarefa pesada e cansativa. Lá na tutoria eu explico direitinho como usar essa ferramenta, né? E agora, vocês têm alguma dúvida? Quem aí que está querendo organizar em um dia, fazer um exemplo para a gente fazer aí tentar encaixar aí o dia aí, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Quem quer fazer isso agora? Jerusa, Cris, Thaís, Ana. Eu tenho só uma dúvida. Eu já ouvi falar nesse método Pomodoro, né? E ele funciona realmente, para quem é um pouco certo, ele funciona ou não? Depende da pessoa, da característica da pessoa. Ele funciona, ele é muito eficaz. Porque o que acontece? O que o método Pomodoro faz? Ele faz com que você foque. Porque o nosso problema hoje em dia é falta de foco. A gente quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Entendeu? A gente quer fazer tudo e não faz nada. Entendeu a analogia? E não tem aquela coisa assim, você começa a fazer uma coisa, o telefone toca, o WhatsApp apitou, o Facebook, aí você para olhar. Quando você vai ver, você entrou no WhatsApp para ler uma mensagem. Quando você viu, já passou uma hora. Porque uma conversa emenda na outra. A mesma coisa Facebook. Às vezes a gente entra para olhar uma coisa. Eu preciso mandar mensagem para alguém, eu preciso postar, quem trabalha com a internet principalmente. Preciso fazer um post de trabalho, né? Vamos dizer assim, quem trabalha com a internet. Você entrou para fazer o post. Um amigo mandou uma mensagem, você já está 1 hora no Facebook e não fez o post. Entendeu? Porque é o foco. A gente está, hoje em dia, com o estresse e o volume de coisas que a gente está perdendo o foco. Então, o que o método Pomodoro faz? Ele obriga você a ter foco. Claro que é disciplina, você tem que
para ele funcionar, você tem que fazer ele funcionar. Não adianta você querer burlar o método, né? Você coloca ali o reloginho, mas você mesmo ignora ele. Porque o método Pomodoro você coloca o relógio. Eu não sei, Cris, se você já viu como é que ele funciona, mas eu vou explicar para se alguém não sabe. Você cronograma 25 minutos. Você não pode fazer nada além da tarefa que você está fazendo. Um exemplo, você está estudando para uma prova, vamos dar um exemplo assim. Você coloca lá um cronômetro, pode ser o do celular, qualquer um. 25 minutos. Você não pode fazer outra coisa que não seja estudar durante 25 minutos. A hora que o cronômetro toca, né, que ele termina esses 25 minutos, você vai fazer uma pausa aí de 2 minutinhos. Que vai no banheiro, vai tomar água, vai olhar o celular, às vezes o WhatsApp. Mas assim, tem que se policiar, disciplina. Olhou, viu o que precisava ver, já larga, deixa o celular longe. Coloca o cronômetro de novo para mais 25 minutos. Claro que o método depende da tarefa que você está cumprindo. Às vezes você não precisa de tantos pomodoros, né, que eles chamam assim, porque na verdade é assim, a cada 4 pomodoros, você tem que fazer uma pausa maior. Aí, às vezes, de 30 minutos, depende. Às vezes é uma tarefa grande, você está fazendo algo que demanda muito tempo. Mas ele é mais um exercício mesmo de foco, tá? Você trabalha 25 minutos e descansa 2, vamos dizer assim. E a sua produtividade vai aumentar assim, é incomparável. Você faz muito mais coisas, porque você se propõe a focar, tá? Mas aí depois, tudo é um hábito, né? E o nosso cérebro demora 21 dias para transformar um comportamento novo numa coisa natural para você no dia a dia. Então tem que insistir no começo. Às vezes é chato, a gente esquece, vai acontecer. No comecinho a gente vai se distrair nessa pausa de 2 minutos, vai virar 10, mas aí coloca o cronômetro também no começo. Eu posso, 3 minutos de pausa, 5 minutos de pausa. Coloca lá no cronômetro. A hora que ele apitar, larga o celular. Deixa o celular para lá. E volta no que você está fazendo. É assim que ele funciona. Mas é disciplina, tá? Tem mais alguma dúvida? Jerusa, Gleice, Thaís, vocês estão aí? Deixa eu ver o chat aqui, que tem alguém no chat. Tá. A Ana não está com o microfone. A Jerusa precisa de muita disciplina. Ana. Jerusa, é assim mesmo. O maior problema hoje em dia é o celular, são as redes sociais. As redes sociais comem um tempo assim tremendo se a gente não tiver disciplina. Agora, Ana, sim, 25 minutos é pouco, dependendo do que você está fazendo. Por isso que o método ele é assim. A cada 25 minutos você tem uma pausa e a cada 4 pomodoros você tem uma pausa maior. É aquilo que eu expliquei antes. O método você vai usar o tempo que for necessário, dependendo do que você precisa fazer. 25 minutos é pouco, mas o método Pomodoro, na verdade, ele é para 1 hora. É 25 minutos, pausa, 25 minutos, pausa, 25 minutos, pausa, 25 minutos, pausa. São 4 tempos de 25 minutos. E as pausas. Aí depois você tem que ter uma pausa maior, porque é como se você já está ali trabalhando há 1 hora, então você tem que fazer uma pausa aí, às vezes, de 1 hora, aí você vai fazer outra coisa, vai fazer uma tarefa que demanda menos tempo, vai, sei lá, arrumar alguma coisa na sua casa, se você trabalha em casa, né? Vai fazer alguma coisa que demanda menos tempo. Tem que ter uma pausa ali, vai para as redes sociais, vai olhar e-mail, o Facebook, o WhatsApp, o que for. Porque a gente tem a tendência de achar, porque assim, o mundo hoje está muito imediatista. E agora com o WhatsApp, então, com o risquinho azul, virou uma coisa, né? As pessoas acham que você leu, você tem que responder, você recebeu, você tem que responder. Mas assim, quem educa os nossos clientes somos nós, né? A gente não pode querer responder todo mundo 24 horas por dia.
Então a gente tem que se policiar, é disciplina mesmo. Mesmo os amigos, né? Tem que os grupos do WhatsApp também é terrível, assim. É bom, mas é ruim, né? Aquela coisa que é legal, mas se a gente não se policia, a gente fica o dia inteiro falando em grupo do WhatsApp. Então é foco e disciplina mesmo. Mas ele funciona. Eu acho que ele funciona melhor. Vocês podem fazer o teste. Faz aí uma semana de método Pomodoro, depois me conta. Ele é bom, sim. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Entendeu, Ana? Você acha que para você funciona? É a Ana. Isso, a Ana está falando aqui no chat que ela desabilitou a visualização. Sim. O WhatsApp, aliás, todas as redes sociais, você tem como desabilitar a notificação no celular. Isso também ajuda, né? Não aparece lá o balãozinho do Face, do WhatsApp, de todas as redes sociais, Instagram. Tem como você desabilitar a notificação nos aplicativos. Isso também diminui a nossa ansiedade, porque a gente também tem aquela ansiedade, né? Viu a notificação, quer, fica aquela curiosidade para saber quem é, o que mandou, né? Então, às vezes, se você perde muito tempo nas redes sociais, o ideal é tirar a notificação. Aí, quando você está no seu tempo livre, aí você entra direto no aplicativo. Você vai conseguir ler todas as mensagens, as fotos, porque vai estar lá, não vai sumir. O seu celular só não vai apitar, não vai mostrar para você que tem uma notificação. E no WhatsApp, se vocês estão percebendo que está tendo problema com cliente ou mesmo amigos, enfim, as pessoas que não entendem que você tem um período do dia para responder essas mensagens, desabilita. Tem muita gente que desabilita no WhatsApp a última visualização e a leitura, porque tem como você desabilitar também, né? Lá nas configurações do WhatsApp. Também é uma forma de repente, você não criar aí um transtorno aí com o cliente achar que você leu e não quis responder, enfim. Ah, também tem. A Jerusa está falando aqui que um cliente pediu orçamento a 1h da manhã. Isso acontece, porque as redes sociais também acontece isso mesmo, né? O cliente acha que você está disponível 24 horas por dia no WhatsApp, no Facebook, mas depende de nós, é aquilo que eu falei e repito. Cabe a nós educar o nosso cliente. Recebeu mensagem? Nem abre. Se o seu WhatsApp tem a notificação de leitura, nem abre. Aí você no dia seguinte de manhã você abre e responde normalmente. A pessoa vai, se ela não se tocar, aí é complicado, mas você tem que ter o teu horário de descanso, o teu horário que você está ocupado. Então, a gente tem que educar as pessoas também, mas depende da gente, né? Mas alguém aí tem alguma dificuldade maior aí no tempo? Como está aí a organização do dia a dia de vocês? A Thaís tá aí, Thaís? Não sei. Tem alguém que quer falar sobre como que organiza o seu dia a dia, se está funcionando, qual é a dificuldade, por exemplo, em fazer o elenco de tudo que precisa fazer no dia? Alguém já fez? Está com dificuldade em colocar em prática? A Gleice está com dificuldade, está com muito acúmulo de e-mail. O e-mail, então, você tem que se organizar na sua agenda. Quando você faz a sua agenda do dia, você tem que definir um horário só para e-mail. O ideal, vamos dizer, o mínimo necessário para quem trabalha com e-mail é olhar o e-mail 2 vezes por dia só. Aí você define o melhor horário para você, seja ele de manhã, à noite. Aí você que tem que ver para você qual é o melhor horário. Porque o que acontece? Sobre e-mail também eu falei na primeira tutoria, o e-mail, a maior parte do que a gente recebe no e-mail não serve para nada. É mala direta, é spam,
é propaganda, mensagens que não agregam nada no trabalho, né? O que vocês podem fazer, que é uma dica que eu faço, de e-mail também, eu sempre dou uma dica que é. Oi, Lidiane. Tudo bom? Uma dica do e-mail é vocês terem um e-mail, quem gosta, né? Porque tem pessoas que têm cadastro em várias lojas virtuais, porque compra muito pela internet, então a gente acaba sendo obrigado a se cadastrar. Cria um e-mail só para isso. Um e-mail para cadastro em sites. Porque aí o teu e-mail profissional, vamos dizer assim, ficaria só para as coisas para os assuntos profissionais. Cria 2 e-mails. É importante a gente, principalmente nós que somos empreendedoras, não temos aquele e-mail da empresa, porque quando a gente trabalha em empresa, a gente tem o e-mail geralmente da empresa, né? Quando a gente é empreendedora, não. A gente tem vamos dizer assim, um péssimo hábito de usar o mesmo e-mail, né? A gente tem um e-mail que era particular, a gente começou a trabalhar com algo e continuou com o mesmo e-mail. É muito importante a gente criar um e-mail para a nossa empresa. Mesmo que você não tenha uma empresa aberta, seja uma empresa informal, cria um e-mail. O Gmail está aí, é gratuito. Você pode ter várias contas de Gmail, não precisa ser uma só. Cria uma só para o teu trabalho, para a tua empresa. E evita usá-lo para se cadastrar nesses sites aí de compras. Quando vai fazer alguma compra pessoal, usa o e-mail pessoal. Se o que for para a empresa, usa o e-mail da empresa. Ou cria um terceiro e-mail só para esses sites. Seria o ideal. 3 e-mails, um pessoal, um profissional e um para sites de compras ou, enfim, todos aqueles sites que a gente se cadastra e fica recebendo spam, aquele monte de e-mail, cria um só para ele. E aí você entra uma vez por semana e olha lá, para ver se tem alguma oferta que interessa. Porque às vezes a gente se cadastra e acaba, não quero me descadastrar, porque de vez em quando tem ofertas que me interessam. Então, assim, cria um e-mail só para isso e aí você abre ele uma vez por semana, né? Eu acho que é até suficiente para esse tipo de e-mail. E aí você tem o seu pessoal e o seu profissional. Eu acho que só aí já diminui bastante esse fluxo de e-mails. Agora, profissionalmente, que é o principal, aí o ideal é vocês se programarem e verificarem a necessidade de quantas vezes por dia abrir esse e-mail. Aí também eu acho que vai depender do volume de pedidos que você tem, porque a Gleice está aqui. A Gleice está com 63 pedidos de orçamento. Graças a Deus, né, Gleice? É isso aí, vamos trabalhar. E você tem que responder, né? Porque também, assim, são muitos pedidos de orçamento. Se você não atende, você acaba perdendo o cliente. Então, tem que ter essa disciplina para responder esses e-mails aí o mais rápido possível. Gleice, você tem o teu e-mail pessoal e profissional é o mesmo ou é porque o fluxo dos teus e-mails profissionais é grande mesmo? É comum? Então, tá vendo? A Gleice está com os e-mails, está misturado, né? Profissional com pessoal. Então, Gleice, eu sugiro que você crie um outro e-mail. Você separe aí o pessoal do profissional. Cria aí um e-mail com o nome, que seja o nome da sua empresa, ou se. Tá, desculpa, não está misturado, não. Tá separado. Eu tinha entendido que estava junto, tá? Você tem que. É foco. Você tem que escolher uma hora no dia ou 2, sentar e focar. Senão você vai ficar com a caixa cheia mesmo. Você tem que focar no horário. Que o método Pomodoro vai entrar. Se de repente você tem 1 hora ou 2 horas por dia para olhar o teu e-mail, se você não está conseguindo ler, é porque outras coisas provavelmente estão te distraindo. Então foca, coloca o cronômetro, 25 minutos ali, respondendo e-mail. Aí faz uma pausa, vai tomar uma água, vai tomar um café e volta até você resolver isso, tá?
Faz o teste e depois você me conta se ajudou ou não. Tá? Como é que você faz hoje? Você olha o e-mail aleatoriamente o dia inteiro, aí você acaba se perdendo. Como é que você está fazendo com o seu e-mail? É aleatório, né? Então, quando a gente olha o e-mail aleatoriamente, acaba acumulando, porque você lê um e-mail e faz outra coisa. Aí, daqui a pouco, você vai ler mais 2, 3 e-mails, para e vai fazer outra coisa. Aí você perde o foco e aí vai se acumulando mesmo, porque com esse monte, esses vários pedidos de orçamento, vai se acumulando e aí vai virando uma bola de neve e você pode aí estar perdendo o cliente por falta de receber o e-mail, não ler. Tenta fazer o método Pomodoro. Eu acho que o método Pomodoro nessa questão vai te ajudar. Mas antes você precisa definir um horário no teu dia. Coloca na tua agenda ou define um horário ou dois, de manhã eu acho que o ideal é de manhã e à tarde, porque de manhã você consegue pegar os e-mails da noite e responder. E quando você entra no fim da tarde, você responde todos os e-mails que você recebeu durante o dia. Eu acho que de manhã e fim da tarde são os horários ideais, né? Mas cada um vai encontrar o seu. Mas eu acho que 2 vezes por dia já ajuda bastante, tá? Imagina, obrigado você. Mas alguém está com alguma outra dificuldade em alguma outra coisa, ou e-mail também? Vamos lá, gente, estou à disposição de vocês. Lidiane, Thaís. Lidiane, acho que você não abriu o teu microfone, está fechado. Oh, desculpa, agora tá dando para me ouvir? Agora tá. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Tati? Já estava com saudade de vocês. Tudo bem, Lidia. Todas sejam bem-vindas. E aqui, eu cheguei agora, estou um pouco perdida, mas realmente o que a Tati estava falando sobre o e-mail, se a gente não se organizar direitinho, horário, para estar visualizando, ter 2 e-mails para separar o profissional do, né? Então, a gente realmente acaba se perdendo clientes, né? E às vezes depois acaba ficando até uma coisa assim um pouco chata. Às vezes a gente fala, hoje, né? Fica cansado, chega a ficar cansativo. Então, quando a pessoa se programa direitinho, é igual gestão de tempo, né? Quando a gente se programa também, aí sim, começa a dar tudo certo, viu, meninas? Sim. Você tem alguma dificuldade, Lídia? Ou tá tudo certo por aí? Não, comigo tá tudo certinho. Ah, legal. Jerusa, tem mais alguma coisa? Cris? A Thaís está quietinha, não sei se ela está escutando. Olha, eu tenho me programado, viu? Tenho colocado horários, colocado limites e tenho retirado resultados. Ah, legal. Não tenho feito método, mas tenho, às vezes, alguma coisa rotineira, mas tem funcionado. O problema é a agenda, não obedecer a agenda. Mas se já está funcionando alguma coisa, já tá bom, né? Melhor, pior é quando nada funciona, né? Quando a pessoa fica se descabelando, meu dia tem que ter 48 horas, aí não dá certo. Jerusa, tem mais alguma dificuldade? Não. Aqui no microfone, se você abrir, ele tem 2 opções. Você marca as 2 para ver, porque o meu, semana passada, estava com esse problema. Pelo menos no meu computador, ele aparece 2 opções de microfone. Tem uma setinha do lado do mute. Vê se o seu aparece. Troca a opção para ver se a gente te escuta. Oi.
Não. Pode escrever, então, não tem problema. Eu vou lendo aqui e respondendo. A Jerusa só consegue trabalhar de sábado. O sábado que rende, né? Mas você consegue identificar o que te atrapalha durante a semana? Você trabalha em casa? Você trabalha com o quê, Jerusa? Produtos personalizados, é isso? Tá. Você consegue identificar o que te atrapalha durante a semana que não te atrapalha no final de semana? Ah, entendi. Mas se você tá, o dinheiro para você comprar o material para trabalhar só chega no final de semana, mais para o final da semana, e aí você acaba fazendo tudo no sábado. Mas não tem nada que você possa adiantar durante a semana? Porque às vezes tem alguma coisa, você talvez dependa daquele dinheiro da semana para comprar os materiais, mas pode ser que tenha alguma coisa, por menor que seja, alguma coisa que você já possa ir deixando pronta durante a semana que agilize para você não trabalhar tanto no sábado. Teria coisas assim menores que você consegue fazer? As artes, né? Você deixa as artes prontas e aí o material mesmo você só consegue fazer no final de semana. Tá. Aí o produto final você depende do material, né? Ah, tá, legal. Você faz a Jerusa faz almofadas, tá? Entendi. Eu tô falando o que vocês estão escrevendo, tá, gente? Porque assim, eu gravo a tutoria, mas na tutoria gravada não aparece o chat, tá? Por isso que eu vou falando o que vocês estão escrevendo. Aí talvez você precise fazer uma organização, então, da sua parte financeira. Algo que você consiga. Aí teria que ver realmente o dinheiro que entra, se você consegue dividir um pouco para você comprar para esse final de semana e ter algum outro, um restante que você consiga guardar. Isso, você tem que ter um capital de giro para você conseguir trabalhar mais também durante a semana. Tem que, de repente, rever aí valores, a tua organização financeira mesmo. Tem uma tutoria nossa também, da Daniela, que ela fala sobre organização financeira. Você assiste as tutorias dela? Já pegou no YouTube as tutorias dela? Porque aí lá no canal do... Tá, você já assiste... Ah, tá. Então, legal. Porque lá no canal do YouTube tem as tutorias dela. Então, também é legal vocês acompanharem, mesmo que não seja ao vivo, mas assistir depois, para de repente te ajudar aí a tentar se organizar melhor financeiramente para que você consiga produzir material durante a semana também, tá? É a dica que eu dou para você e depois você me conta se deu certo. Deixa eu ver aqui agora que tinha. Se tiver mais alguma coisa, Jerusa, pode colocar. Eu só vou voltar aqui para ver uma coisa que a Thaís escreveu. Thaís está aqui. Thaís tem que ter vergonha, não. A gente está aqui justamente para ajudar vocês.
Mas qual que é a sua maior dificuldade em relação à organização de tempo e agenda? Você sente alguma dificuldade no teu dia a dia? Que você não está dando conta de fazer alguma coisa por falta de tempo? Algo que está te atrapalhando? Thaís? Thaís ainda está aí? Boa noite, Edivânia. Fala, Thaís. Tá, então conta aí pra gente qual que está sendo a sua maior dificuldade, né, em organizar a tua agenda aí durante a semana. Você trabalha com o quê, Thaís? Com doces. Que delícia. E qual que é a sua dificuldade aí durante a semana? É a mesma, é parecida com a Jerusa? Você acaba não tendo capital de giro e aí só consegue trabalhar quando o dinheiro entra? Ou é as suas tarefas diárias, mesmo que tá te atrapalhando e você não consegue se organizar? Tá perdida, Thaís? Estamos aqui para te encontrar, para a gente se encontrar. Não, mas é normal. Faz pouco tempo que você trabalha com isso, que você é empreendedora, não? Você ainda tá começando assim, você não conseguiu ainda encontrar a rotina ideal para você, ou como que é? Enquanto a Thaís escreve, entendi. A Gleice, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Gleice perguntou para vocês, meninas, quem puder ajudar aqui a responder a Gleice, como que a gente faz para conciliar casa e trabalho? Quem é mãe? Quem aí é mãe tem que cuidar da casa. Cris, como é que você faz, Cris, para conciliar trabalho com a casa? Você trabalha com o quê, Cris? Desculpa, cai o microfone. Eu trabalho com Feng Shui, sou consultora de Feng Shui e organização. Ah, tá. Tem um blog, né? Então demanda um tempo também, tem que ficar repetindo e tal, digitando, fazendo conteúdo. Foi aquilo que eu falei, eu criei rotina. Então agora hora período que as crianças estão na escola, das 8 ao meio-dia é o horário de trabalho. Então não tem médico, não tem manicure, não tem nada, é horário de trabalho. Dá vontade, mas não tem. E aí depois é que eu vou me organizando e eles acabam entrando tem que entrar na rotina. Então normalmente é um pouco tranquilo. Então, e aí eu tipo o horário, à noite, se não der, então das 8 às 10 é meu horário de trabalho. Me isolo e eu tento que não estou trabalhando, fazendo as coisas e dividindo tarefas também tem sido uma coisa muito importante. Eu tenho dividido bastante tarefas. Meus filhos são grandes, então são pequenos. Então dá para dividir tarefas. Ah, Desse jeito legal. que eu achei que estava tudo certo. Tá dando certo, né? Então, o que a Cris falou é realmente o que funciona. É criar a rotina, né? Você criando a rotina e separando o horário do trabalho, o horário da casa, porque mesmo as tarefas de casa, né? Lavar roupa, cozinhar, tudo isso no começo, coloca na agenda, né? Até vocês se habituarem a trabalhar com a agenda e se habituar com essa questão da rotina. Às vezes as pessoas acham que, eu vou ficar lá marcando. Marca horário, coloca lá 8 horas da manhã, acordar, 8h30, tomar café.
faz bem detalhado mesmo, não é brincadeira não, faz detalhado, porque até vocês transformarem isso num hábito, depois vai ser natural. E aí colocar lá horário, fazer almoço, sei lá, das 11 ao meio-dia você vai cozinhar. Tem que levar os filhos na escola, coloca na agenda o horário que você leva, quem tem filhos, né? O horário que leva os filhos para a escola, passear com o cachorro, coloca lá na agenda o horário, porque quando a gente escreve tudo, a gente consegue mensurar a quantidade de tarefas que a gente tem no dia. Pode parecer bobo, mas no final vocês vão ver como faz a diferença, tá? Alguém mais tem algum exemplo para a Gleice de conciliar casa e trabalho, família? Alguém mais tem filhos? Tem filhos pequenos? Jerusa, Lide? Thaís, você tem filhos, Thaís, ou não? Tá. Lidiane, não. Não estou te ouvindo, Lide. Lide, o microfone. Prontinho, eu esqueci do microfone. Então, meninas, eu tive 3 filhos, né? Eu já sou até avó. A minha mais nova tem 12 anos e já é uma mocinha. Então, assim, para mim me organizar em casa, depende de mim mesmo. Então, depois que eu comecei a fazer a agenda, estipular horário, agora eu estou bem mais organizada. Mas, assim, no começo é bem difícil, porque até se habituar, né? E você fazer. Você tem que chegar, se você colocar 8h30 da manhã, vou assistir aquele vídeo que eu tenho que assistir. Então, você tem que estipular o horário que você vai assistir o vídeo, o horário que você vai terminar, porque senão você acaba se perdendo mesmo e o tempo passa muito rápido. E agora que eu estou começando, não sei, tá vibrando. eu fiquei, na verdade, para me dar certo. Vem a Leide. Edivânia Só um momento. Ui, pera. Isso, obrigada. Fala, Lide. Então, deu para entender ou prefere que eu repita? Sim, não, deu, né? Deu para entender. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida? A Thaís tem um filho, né, Thaís? Então, Thaís, eu não sei se a resposta das meninas também te ajudou, mas é isso que a gente indica sempre. É você criar uma rotina, coloca no papel, tenta fazer esse exercício essa semana, depois vocês me contam lá no Face se deu certo. Escreve passo a passo, desde a hora que vocês acordam até a hora que vai dormir. Tudo que precisa ser feito no dia. A Thaís trabalha com revenda de sequilho e revista. Ela faz sequilho para vender e também trabalha com produtos, né, de revista, tá? Então, assim, faz uma lista do seu dia, coloca o sequilho na lista. Que horário você faz o sequilho? Que horário eu não sei se você leva em algum lugar para vender ou se você oferece nas redes sociais, enfim. Estipula um horário. Quem trabalha com rede social também, estipula um horário para as redes sociais, para propaganda, por exemplo. Trabalha online ou fazer propaganda do seu negócio. Estipula um horário na internet. Sei lá, das 2 às 3, divulgação nas redes sociais. Aí você senta, você vai ter mais tempo e vai ficar tranquila para criar o seu texto e colocar nas redes sociais. Ah, vende na rua, você trabalha com venda de porta em porta. De que horário do teu dia você vai fazer isso? Geralmente quem tem filhos, né, como a Cris mesmo falou, ela trabalha no horário que os filhos estão na escola. Geralmente quem tem filhos acaba fazendo isso mesmo. Aproveita o tempo que os filhos estão na escola para fazer aquilo que não dá para fazer com as crianças junto ou com as crianças em casa, né? Então, Thaís, tenta fazer faz essa rotina aí de um dia e depois conta pra gente se deu certo, tá? A Gleice, acumulei muitas funções, mas isso, a Gleice está falando que ela percebe que ela acumulou muitas funções e vai começar a fazer anotação.
Isso eu também falei no vídeo de procrastinação. Depois, gente, vai lá no Empreender Mulher, que tem todas as tutorias lá, tá? Na minha tutoria de procrastinação, eu falo até dessa questão que a Gleice colocou. Acúmulo de função. Às vezes, dependendo do tamanho da nossa empresa ou do quão ela cresceu, a gente precisa delegar. Chega uma hora que a gente não dá mais conta de fazer tudo sozinha. Então, às vezes, é a hora de pensar em procurar ajuda. Não necessariamente um sócio. Não quero trabalhar com um sócio. Ok. Mas ajudas externas. Por exemplo, eu não entendo de site. Então, eu procurei uma pessoa que fizesse o meu site. Porque não adianta eu ficar perdendo meu tempo para fazer algo que eu não sei fazer, não gosto de fazer, não gosto de criar site, mexer com essa parte dessa parte da internet. Então, para que eu vou ficar quebrando a cabeça ou dando murro em ponta de faca? Eu fui buscar alguém que fizesse isso para mim. Outras coisas também. Isso daí, cada uma no seu ramo vai definir. Sempre tem alguma coisa que a gente pode delegar para alguém, né? Que seja até para o marido, para um filho mais velho, alguma coisa que você precise fazer. Trabalha com doce? Trabalha com... precisa fazer as entregas. Será que não tem ninguém que possa fazer essas entregas para você? Né? Um marido, um filho, um parente, ou de repente até paga alguém para fazer as entregas, um motoboy, enfim. Isso daí vocês podem colocar no preço de vocês. Ó, eu faço entrega, mas a entrega é tanto. Aí cada um também vai ver como trabalha. Então a gente também tem que pensar nisso. Se de repente ir para a rua fazer entrega está tomando seu tempo, delega essa função para alguém, tá? Edivânia, você trabalha com o quê, Edivânia? Edivânia, tá me ouvindo? Eu trabalho com vendas de sequilho. Eu faço sequilho para vender. Verdade. E revistas, eu revendo algumas revistas. No momento, só isso. Eu me confundi aqui. Eu já tinha até falado de Edivânia. Tô ficando doida. E qual que é a tua maior dificuldade, Edivânia? Na tua rotina? Minha maior dificuldade é o tempo, que eu praticamente quase que não tenho. Pela manhã, eu tenho que fazer as coisas dentro de casa, eu tenho que fazer alguns sequilhos, tenho que levar aonde eu vendo, que é no trabalho que meu esposo trabalha, que às vezes não dá para ele levar. Tem minha mãe também, que às vezes eu tenho que ir na casa dela, que ela já mora distante, para ir fazer alguma coisa que ela não pode fazer quando ela está doente. Então, para mim, a maior questão mesmo é o tempo. Eu não consigo organizar o meu tempo. Tá. E isso que a gente falou até agora já te deu uma Já me deu uma luz, um caderninho. Isso, tem que fazer. Anotando tudo num caderninho, tudo que tem para fazer. E o que eu puder jogar alguém para fazer no meu lugar, eu boto alguém para fazer para ganhar tempo. Legal. Porque aí essa semana mesmo, por não ter tempo de fazer os sequilhos, eu passei uma semana todinha sem sequilho. Porque eu não tinha tempo, porque eu moro dentro da cidade, minha mãe já mora num povoado, ela estava adoentada. E ainda tem um irmão pequeno de 3 anos, aí aquela correria toda para sair da minha casa, parar de fazer minhas coisas, para ir cuidar da minha mãe. Então o tempo, essa semana para mim foi Bom, gente, falta 5 minutinhos para terminar a nossa tutoria, que agora às 8 horas vai começar uma outra, tá? Edivânia, você que chegou agora no finalzinho, eu estou gravando, tá, essa aula, e eu vou disponibilizá-la lá no YouTube, no canal do TV Mulher, do Empreender Mulher, tá? Aí depois você pega ela lá de comecinho, que as dicas que a gente deu para organizar a agenda e o dia a dia. Mais alguém tem alguma dúvida para a gente finalizar? Tá tudo certinho? Já deu uma luz aí para vocês? Fica aí lição de casa, todo mundo fazendo uma lista de tarefas aí. Quem quiser testar o método Pomodoro, depois me contar lá se deu certo, testa lá. E a lista de tarefas, gente, importante, marca lá, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. E aí vai tentando ver o que é, e sempre focar no que é prioridade, tá? E lembrando aquelas tarefas que são rápidas, 2, 3, 5 minutinhos, faz na hora que lembrar, não deixa para depois.
que isso faz uma diferença enorme no dia a dia. Desde que eu comecei a anotar essas coisinhas pequenas, melhorou bastante, porque antes eu esquecia muita coisa. Ah, precisava ligar. Ah, esqueci. A hora que eu comecei, que eu achava também, no começo eu também achava que era besteira. Ah, não, daqui a pouco eu ligo, daqui a pouco eu vejo. Esquece, gente. Não adianta. Nosso cérebro não foi feito para ficar guardando coisinha pequenininha, né? Vamos lembrar de coisas mais importantes. Vamos deixar o papel, foi feito, né? Vamos usar aí a agendinha, ou o que falei também no começo, agenda eletrônica. Quem está mais familiarizado e gosta, né, dessa parte eletrônica, também funciona. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a esclarecer um pouquinho e facilitar o dia a dia de vocês, tá? E é só ir lá no canal do Empreender Mulher, tem bastante dicas aí também da parte financeira, viu, Thaís? Para você organizar aí melhor, tentar ter aí um capital de giro para você ter tempo de fazer também suas coisas durante a semana, para não sobrecarregar o teu final de semana. Né? Vamos ter aí um dia livre. Ah, e uma coisa importante. Lembre-se de, na agenda, ter um horário para vocês. Tá? A gente tem que se colocar na agenda sempre. Reserva aí que seja um dia, 1 hora por dia para cuidar da gente. Porque, né, tem aquela velha história, compra creme e não usa, compra não sei o que e não usa. Ah, não tenho tempo nem de passar um creme no corpo. Não, tem que ter. Coloca na agenda lá, 5 minutos antes de dormir, passar hidratante no corpo. Passar o creminho dos pés, passar o creminho da ruga. E vamos ficar assim, ó, todo mundo. Tá bom, gente? Boa noite, obrigada pela participação de vocês. E aí depois eu vou disponibilizar esse vídeo lá no canal para vocês reverem, né? Quem pegou aí depois a Edivânia, que chegou no finalzinho, pegar do comecinho, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Tá, semana que vem vai ter feriado. Vai ter. Semana que vem vai ter também. Tá bom? Vai feriado, mas eu vou estar aqui. Não vou viajar, então vamos trabalhar. Tá bom, gente? Se vocês tiverem dicas de temas, tá? Alguma coisa que vocês queiram, deixa lá no Face, nos comentários, me manda um inbox, deixa alguma dica de tema para eu poder trabalhar para vocês, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.